Max, antes de falarmos sobre as causas do desmoronamento em Maga, quero perguntar-te sobre o escândalo de violação nas prisões em Israel. Há algum defeito, algum efeito disto na política interna, pelo facto de a administração de Netanyahu recusar condenar aquilo que todos os outros governos no mundo condenam, a violação forçada de uma vítima indefesa? Este constitui um enorme problema interno em Israel, né? Uma enorme história interna. E é devido à política interna pós-conflito, que Netanyahu teria, caso desejasse, imensa dificuldade em efetivamente prosseguir com a acusação de um pequeno grupo de soldados creio que se chamam Força Unidade 101, que violaram de forma severa e brutal prisioneiros palestinianos do sexo masculino, raptados de Gaza no centro de tortura Stateman. E este pequeno grupo faz parte de um círculo muito mais amplo de soldados israelitas que operam no arquipélago de masmorras de tortura de Israel, que conduziram violações sistemáticas, seguindo ordens que, obviamente, vieram do topo e foram transmitidas, presumivelmente pelo ministro da Segurança Itamar Ben-Gvir, que desempenhou um papel importante na coligação de Benjamin Netanyahu. No entanto, estes indivíduos representam uma porção significativa do eleitorado em Israel. Um deles chama-se Mayor Shitrit, e ele percebeu que representava uma grande parte da população em Israel há vários meses, quando o escândalo surgiu, que ele realmente tirou a máscara e apareceu na televisão nacional e depois foi convidado no canal 14 ultranacionalista de Israel como uma espécie de herói num programa de entrevistas. Então, ele não hesitou em mostrar quem era. Virou um herói para uma parte da população em Israel, os veteranos de guerra e reservistas. Israel está a ter dificuldades em manter reservistas no campo por causa do cansaço de 2 anos de combate ao genocídio em várias frentes. Israel está, na verdade, a dar subornos, que na prática são subornos, a estes reservistas só para os manter no campo. Em qualquer unidade, eles recebem entre 6 a 7 mil dólares por mês, segundo o antigo investigador israelita e economista político Shir Hever, que fez muita investigação sobre a natureza e o estado do exército israelita. Ele chama-lhes um exército de mercenários glorificados. Estão a saltar de unidade em unidade, ganhando mais do que o israelita médio, sendo incentivados a cometer crimes de guerra. Portanto, para Netanyahu enfrentar esse grupo de eleitores, será mais complicado manter os homens no campo, pois estarão a cometer crimes de guerra e temerão a perseguição judicial. E eles representam, um bloco de votação, não apenas dentro do bloco de votação dos colonos nacionalistas religiosos, mas dentro de Israel propriamente dito. E tem muito apoio no exército dentro do Knesset. E assim foram aplaudidos este grupo de violadores, torturadores, ao entrar no Supremo Tribunal em Israel. Receberam aplausos das suas famílias, de cidadãos israelitas comuns e de colegas reservistas. E a vilã na sociedade judaica israelita é conhecida como Yat to Yerushalmi. Ela pertence ao exército israelita, ocupando a posição de major-general, uma figura de elevada patente no exército israelita, encarregada de processar soldados que cometem crimes de guerra. Basicamente, o seu trabalho é impedir qualquer acusação e encobri-las, mas este caso foi tão grave que lhe foi apresentado um vídeo destes soldados a violar analmente um homem com um bastão. Um após o outro, um civil de Gaza no centro de tortura do estado Amman. E quando ela tentou apresentar uma acusação ou iniciar uma investigação, foi prontamente impedida. Então, ela divulgou o vídeo e esse é o seu crime. Estes soldados, todos os seus apoiantes, prepararam-se para aparecer fora da sua casa e ela desapareceu durante vários dias. E a polícia israelita lançou uma busca nacional, encontrando-a viva numa praia. Acontece que ela tinha tentado suicidar-se ao tentar tomar comprimidos para dormir. Capturaram-na, levaram-na para uma prisão. Estão a processá-la e ela está agora em prisão domiciliária. Ela ainda teme pela sua vida porque esses soldados continuam a aparecer à sua porta, ameaçando-a. Assim, esse é o estado das coisas em Israel. Os violadores são heróis nacionais. E o único oficial de alta patente do exército israelita que estava a tentar responsabilizá-los está a ser processado.
Bem, Chris, podes passar a gravação B? Quero dizer, esta é a cena no tribunal que descreveste. Os homens com as máscaras. Os réus estão a abraçar-se e a beijar-se, e há a multidão. Acho que o juiz ainda não saiu. Não, teoricamente nenhum juiz permitiria isto numa sala de audiências. Estão a ser processados? Estão num tribunal? Há acusações criminais, já que se filmaram a cometer estes crimes? Bem, o Supremo Tribunal vai decidir se eles serão processados ou não. E isto terá implicações porque, como disse, o objetivo da divisão legal do exército israelita é garantir que não haja processos, porque eles precisam de ter liberdade de ação contra o inimigo, contra os terroristas. E isso significa torturá-los, violá-los, bombardeá-los nas suas casas enquanto estão a fazer a lavandaria, bombardear um prédio inteiro. Este é um testemunho real que acabou de ser divulgado por um soldado israelita, que foi ordenado a disparar um projétil de tanque contra um prédio de apartamentos, matando uma dúzia de famílias porque um homem que supostamente era alvo foi visto a fazer a lavandaria. E ele tinha acabado de receber uma palestra do rabino da sua brigada sobre como todos eram culpados em Gaza. Também estamos a ver testemunhos do Centro Palestiniano para os Direitos Humanos sobre quão prolífica e sistemática é a prática de violação nas prisões israelitas contra prisioneiros palestinianos do sexo masculino. Não conseguia descrever o que senti. Desejei morrer a cada minuto após ser violado. Deixaram-me sozinho, algemado à cama, sem roupa, por horas. Eu conseguia ouvir os soldados lá fora a falar hebraico e a rir. Este é um dos muitos testemunhos que surgiram e que já não estão disponíveis no YouTube. O YouTube eliminou toda a conta do Centro Palestiniano para os Direitos Humanos, juntamente com as contas de outras 3 organizações palestinianas de direitos humanos, sem explicação, porque os Estados Unidos, sob ordens de Israel, sancionaram estas ONGs. Mudando ligeiramente de assunto, a invasão ou ataque israelita ao Irão será adiado até após o ataque dos Estados Unidos à Venezuela? Bem, acabei de falar ao telefone com Netanyahu. Vamos fazer uma entrevista para a Salem Communications. E ele disse que não, na verdade não tenho informações sobre isso. Mas parece bastante evidente que a administração está a dar prioridade ao hemisfério ocidental na operação de distração pedófila de Epstein. E isso não é apenas de acordo comigo. Isso é de acordo com o presidente colombiano Gustavo Petro, que é um político de esquerda que se manifestou contra o massacre indiscriminado de Trump dos seus próprios cidadãos no Caribe, que nunca foram comprovadamente traficantes de droga. E ele está agora pessoalmente sancionado. Gustavo Petro dirigiu-se ao seu povo na televisão nacional e afirmou que uma rede de elites pedófilas nos Estados Unidos está a lançar esta guerra para desviar a atenção da sua própria crise dos ficheiros Epstein. Esta é agora uma história global e o USS Gerald Ford, o maior e mais avançado porta-aviões da frota dos AOA, está nas Caraíbas, perto da Venezuela, carregado com F-18 Hornets, prontos para atacar uma nação que não ameaça os Estados Unidos, que estava disposta a negociar com o CNEL para baixar os preços do petróleo para os americanos e ajudar na nossa crise de acessibilidade. E temos de nos perguntar por quê. Por que é que isso está a acontecer? E também devemos concluir que é provável que isto seja sequenciado de forma a que um ataque ao Irão por Israel ocorra numa data posterior, com os Equara a rodarem as suas aeronaves para a base aérea de Al-Udeid no Catar. E quando virmos essa rotação e soubermos que os bombardeiros estão a chegar a Lid juntamente com Israel, a ser complementado com os mísseis THAAD, porque os Ewaredi têm de esgotar o seu já escasso fornecimento para defender Israel, então podemos esperar que um ataque ao Irão possa acontecer. O que quero dizer, o que é revelador, é que Donald Trump contradisse o seu próprio diretor do Conselho de Segurança Nacional e o secretário de Estado Marco Rubio, que inicialmente afirmaram, quando Israel atacou o Irão sem provocação em junho passado, que este foi um ataque unilateral de Israel e que os EUA não estavam envolvidos. Trump, há 2 semanas, há 1 semana e meia, disse que, na verdade, fizemos parte desse ataque israelita e apoiámo-lo, sabíamos que eles iam atacar e fornecemos logística. O alto comando militar israelita, El Zamir, chefe do Estado-Maior, afirmou que sabíamos que Trump nos apoiaria a sair de uma guerra que começamos, mas não conseguíamos terminar. Então,
Penso que saberemos quando isto vai acontecer, mas primeiro temos que ver o que acontece no hemisfério ocidental, que é a clara prioridade para esta administração de mentalidade neocolonial Monroe-Est. De que maneira as informações mais recentes sobre Epstein e o que descobrimos sobre Charlie Kirk após o seu assassinato impactaram de forma negativa o movimento MAGA, a base de apoio do presidente nos Estados Unidos? Tudo isto ocorreu de uma só vez em julho. Julho foi um dos meses mais decisivos na administração Trump. Eu conseguia senti-lo. Discutimos e cobrimos isso na nossa transmissão ao vivo no Grey Zone. Os ficheiros Epstein abalaram a imagem de Donald Trump, não só no país, mas também na sua base, porque o seu diretor do FBI, Kash Patel, prometia em cada podcast uma revelação para expor as elites do Estado Profundo com os ficheiros Epstein. Ele contou ao hack MAGA Benny Johnson que os ficheiros Epstein não foram divulgados sob a administração Biden por causa de quem estava neles, insinuando que prejudicariam mais os Clintons do que Donald Trump. Associado de Epstein, juntou-se a Pam Bondi, que afirmou: "Tenho todos os nomes das vítimas de Epstein na minha secretária. É terrível, há mais do que imaginávamos. Vamos divulgar isso." Eles uniram-se para suprimir os ficheiros de Epstein num memorando conjunto a pedido de Donald Trump, que está claramente ansioso com a sua exposição nesses ficheiros. Agora podemos ver, através dos e-mails divulgados pelo Comitê de Supervisão da Câmara, que Donald Trump está mais exposto do que se pensava, e que, segundo Epstein e Ghislaine Maxwell, Trump sabia da existência de vítimas reais de abuso. Virginia Giuffre, de onde é que ela veio? De acordo com o próprio Donald Trump, nem consigo compreender por que razão ele afirmou isto. Ela veio do seu próprio salão em Mar-a-Lago, isso mesmo, e foi levada por Jeffrey Epstein. Há muito a considerar. Para a base MAGA, isto mostrou que estavam realmente ligados à elite pedófila, que Donald Trump era, na verdade, parte do Estado Profundo, que fazia parte de uma classe de criminosos de colarinho branco acima da lei, não responsável perante o público e que estava a mentir-lhes. E além disso, toda a guerra de 12 dias com o Irão, na qual Netanyahu tinha Trump como um fantoche, como se o estivesse a manipular como uma marioneta um mês antes, mostrou-lhes que ele não era América primeiro e que era um completo instrumento juntamente com o genocídio em Gaza. Charlie Kirk estava a experienciar isto com a base MAGA porque eles eram o seu público. E ao mesmo tempo, ele estava a ser. Tinha uma classe de bilionários sionistas a tentar manipulá-lo em nome de Netanyahu, que também estavam a manter Trump sob controle. E ele não era tão fácil de manipular como Donald Trump, como agora sabemos. E ele estava ansioso para agir. Ele estava chateado com o que chamava de chantagem moral. E, de repente, em setembro, ele está morto. Não sei se há uma ligação, mas ele era uma espécie de representante do que estava a acontecer dentro da base MAGA. E agora a crise continua a desenrolar-se e desenrolar-se-á de forma ainda mais dramática depois de Donald Trump ter feito com que o seu diretor do FBI, Kash Patel, e Pam Bondi levassem um congressista do Colorado, que é um dos membros mais radicais do Congresso MAGA, Lauren Boebert, para uma sala. Não sabemos o que aconteceu naquela sala, mas temos de perguntar por que razão foi o diretor do FBI e o procurador-geral que a pressionaram para não assinar uma petição de Thomas Massie para libertar e Roanna para libertar os ficheiros Epstein na Câmara. E Boebert não cedeu porque entende que isso é como o beijo da morte entre a base republicana agora apoiar a supressão dos ficheiros Epstein. Ela não aceitaria. Mas por que é que estes dois funcionários relacionados com a segurança nacional são, de certa forma, as caras do Estado Profundo? É agora uma questão de segurança nacional? Estavam a mostrar-lhe imagens de abuso infantil? Temos de fazer estas perguntas agora. Acho que isto é mais significativo do que o conteúdo dos ficheiros que vimos. Agora eles têm os votos. Massie tem os votos. E quem está na mira agora é o Thomas Massie. Donald Trump tenta derrubar Thomas Massie e usa uma figura de destaque do Likud israelita, Miriam Adelson, para injetar 20 milhões de dólares no distrito rural, pouco povoado, para o destruir por estas ações. Claro, os ficheiros Epstein existem. Donald Trump vê-os como uma grande ameaça.
Trump deve saber o que está lá, ter uma boa ideia do que está lá se ele está a ir a este ponto. Então, deixe-me certificar-me de que compreendo isto. Bondi, o procurador-geral e Patel, o diretor do FBI, fizeram uma reviravolta de 180 graus em relação à posição que tinham quando estavam de fora e Trump estava a candidatar-se à presidência e em relação à posição que tinham nos primeiros dias do seu mandato no cargo. Porque o presidente deve ter dito, acalmem, não podemos fazer isto. E os apoiantes do MAGA estão a anotar muito, anotar muito. Quero dizer, é por isso que se vê figuras como Nick Fuentes, que ele tem sido uma espécie de principal voz de notar dentro dessa parte da base. A sua audiência é quase toda de pessoas com menos de 35 anos e online. Por isso ele tem sido tão destacado nas últimas semanas e tem ganho tanto impulso. E vê-se apenas no mundo dos podcasters. Quem está a ser desacreditado neste momento, quem perdeu completamente a sua camada de credibilidade, é o Ben Shapiro, cuja kippah continua a aumentar à medida que a sua credibilidade diminui. E neste momento ele está, tanto figurativamente como literalmente, a tornar-se em mim. Quero dizer, isso não ajuda na luta contra o antissemitismo. Ele está a lamentar-se agora, a pedir desculpas e a tentar justificar-se porque um vídeo dele está a circular pela internet, no qual ele diz que os jovens não merecem viver onde cresceram e que devem ir para onde é acessível, em vez de se queixarem da falta de acessibilidade em Nova York, por exemplo, que não merecem viver lá, algo que ele parece dizer aos palestinianos, enquanto afirma que merece ter um segundo país na terra dos seus antepassados imaginários. Se alguém quisesse espalhar o antissemitismo mais do que já está a ser espalhado, projetaria esse clipe nas paredes de fábricas abandonadas em Ohio, porque essa é exatamente a mensagem que a base MAGA está a repudiar neste momento. E de facto, sim. O outro porta-voz a falar sobre o repugnante MAGA é Mark Levin. Por que é que os sionistas escolhem este palhaço, esta pessoa obesa, beligerante, infeliz e miserável para atacar o Tucker Carlson e o resto de nós? É algo que não entendo. Sim, quero dizer, a cena dele no casino de Sheldon Adelson em Las Vegas, o Sands na coalizão judaica republicana, usando uma gravata dourada brilhante, declarando que não importa o que digas no teu podcast estúpido ou no teu programa de rádio, nós ainda te destruiremos, é apenas a encapsulação perfeita da mentalidade antidemocrática da classe bilionária sionista, para quem ele é um porta-voz. E isto está a alimentar tanta raiva. Estas figuras não têm realmente uma base popular. Está a alimentar raiva. E a raiva está a manifestar-se de uma forma muito tóxica. Mas no final vai envenenar o Partido Republicano para alguém como J.D. Vance. E Marco Rubio não será considerado de forma séria de todo, porque ele é o completo fantoche deste segmento da classe do 0,1%. Sim. Portanto, isto vai continuar. Esta é a história dos próximos 2 ou 3 anos. Será a história das eleições intercalares. Os democratas não irão desistir dos documentos relacionados com Epstein. Finalmente, compreenderam que este era o ponto fraco de Donald Trump. E agora que a Delita Grijalva assumiu um assento na Câmara, existe uma maioria a favor da divulgação dos documentos Epstein. E haverá todas essas batalhas por procuração, como a reeleição de Thomas Massie. Haverá um ataque a Marjorie Taylor Greene, que se está a posicionar como uma espécie de voz da direita independente. E Donald Trump, na medida em que esta figura semelhante a um monarca que, ou heróis mártires, a direita está terminada. Ele transformou-se. Eles veem-no cada vez mais da mesma forma que os progressistas viam Joe Biden há um ano. Normalmente, tu e eu não costumamos falar sobre política interna, mas vou arriscar que não ficaste surpreendido com a eleição para governador na Virgínia, com a colega de Anápolis, em Nova Jersey, para governador, e com Zoran Mamdani, aqui em Nova York, que finalizou a carreira política de Andrew Cuomo. Não, quero dizer que está tudo ligado. Sim, tudo está ligado. Não podemos separar as questões de que falamos todas as semanas sobre geopolítica ou intrigas de inteligência destas eleições. Tudo está integrado e é por isso que muitos americanos atentos assistem ao seu programa, pois percebem que a nossa política é influenciada pela política do império. Abigail Spanberger é a nova governadora da Virgínia. Está a ser promovida como uma das novas caras do Partido Democrata. A corrida para governador da Virgínia foi vista como um indicador, e ela concorria contra um marine republicano negro.
Era um pouco como escolher entre cancro e lúpus para alguém que é contra a guerra. E quem é Abigail Spanberger? Bem, entre os anos de 2006 e 2014, ela esteve envolvida nisto. Sim, no ano de 2006, ela estava na CIA e possuía 5 passaportes. De acordo com os meios de comunicação, ela serviu em algum lugar na Europa Ocidental e em Los Angeles, mas não nos é permitido saber. Assim, durante 8 anos da sua carreira profissional, os eleitores não podem saber nada nem avaliá-la. É a candidata ideal para um cargo porque é a prova de verificação. É um mistério, a candidata furtiva por excelência. Não sabemos o que ela fazia de todo, quer dizer, ela estava em Bruxelas, tinha mais passaportes que Jeffrey Epstein. E depois entraste na tua terra natal, Nova Jersey, Mickey. A Cheryl, que era sua amiga e colega de quarto no Capitólio, vem da inteligência naval e tem um passado igualmente obscuro. E Joshua Shapiro está a ser amplamente aclamado pelo colunista do prestigiado New York Times, Benjamin Applebaum, como o futuro promissor do Partido Democrata. O governador da Pensilvânia foi a uma escola judaica com Jake Tapper. Na universidade, escreveu um artigo dizendo que os palestinianos não merecem um Estado por serem muito beligerantes. Ele foi a uma fábrica de armas na Pensilvânia para assinar projéteis com Vladimir Zelensky. Sim, ele é extremamente pró-Israel. E pode ver-se o que estão a fazer aqui ao posicionar estas figuras, isolar alguém como Zoran Mamdani e neutralizá-lo para que, quando Josh Shapiro, digamos, obter a nomeação em 2008, eles vão até Mamdani e dizem: "Olá, muçulmano, apoias Josh Shapiro, o belicista, ou és um antissemita?" E quero dizer, são tantos. Eles vão preencher o campo com candidatos como Josh Shapiro. Assim, o Partido Democrata está a enfrentar um tipo de guerra civil semelhante ao do Partido Republicano. A diferença é que a base de eleitores do Partido Democrata é bem mais diversa em termos étnicos, religiosos e políticos do que a do GOP. Esta é uma análise verdadeiramente fascinante, Max. Uma que me instruiu, mesmo acreditando que conhecia bem a política de Nova Jersey. Estava ciente de que ela tinha trabalhado na CIA, sabia que Spanberger tinha estado na CIA e tinha conhecimento de que Cheryl tinha estado na inteligência naval, mas desconhecia o encobrimento dos seus passados sob o pretexto da legislação. Então tens o Mickey, a Cheryl e a Abigail Spanberger de um lado, e o Josh Shapiro de um lado do Partido Democrata. E depois tens o Mamdani, a AOC e o Bernie Sanders do outro lado do Partido Democrata. Uau! E os republicanos, claro, em breve serão o partido minoritário no Congresso, porque Trump já não tem credibilidade. E quanto mais se descobre sobre Epstein, mais me pergunto: onde está a direita cristã em relação a Epstein? Onde estão esses nacionalistas cristãos? Onde está Mike Huckabee em relação a Epstein? Estas pessoas que nem usam palavrões estão dispostas a tolerar Trump a sentar-se com uma das vítimas de Epstein durante 3 horas. Essa é uma ótima pergunta. O que é a direita cristã hoje? Não, escrevi meu primeiro livro sobre a direita cristã. Chama-se Gomorra Republicana. Era sobre outro colapso republicano por questões culturais. Eles foram a força por trás de George W. Bush. Eles foram, de certa forma, né, o verdadeiro movimento de base que mobilizou o voto e conseguiu a reeleição de Bush em plena guerra do Iraque. Usar questões culturais para desviar a atenção da crise econômica iminente e do facto de que os americanos estavam a regressar em sacos para cadáveres e com as pernas destroçadas de uma guerra ilegal baseada numa mentira para o lucro de Dick Cheney. E onde é que eles estão agora? O que é que eles são? Não os vemos frequentemente, mas fazem parte desta batalha interna dentro do Partido Republicano. Estão a tentar reafirmar o controle daquela coligação neoconservadora pró-guerra de George W. Bush em nome de Mark Levin. E percebe que a direita cristã foi sempre um pouco artificial e que eram estes pregadores carismáticos que atacavam os homossexuais, apoiados de várias formas por forças sionistas. O pastor John Hagee foi recrutado pela AIPAC para liderar este grupo Cristãos Unidos por Israel. Antes ele era um curandeiro local notável, um curandeiro pentecostal em San Antônio. Depois virou uma figura nacional que ajudou a impulsionar Mike Huckabee para a fama e quem o financiava. Adelson tinha contribuído com milhões de dólares para um suposto grupo cristão. Robert Schuman, $250 mil por ano. Assim, a direita cristã agora está exposta como um organismo artificialmente criado para mobilizar votos para uma ala do Partido Republicano que está cada vez mais desacreditada
e como pró-Israel, e eu sempre os vi dessa forma. Mas agora há jovens na América Central ou dentro do mundo evangélico a verem as coisas dessa forma. Há rumores de que Charlie Kirk estava a converter-se ao catolicismo porque estava tão desgostoso com estes pastores evangélicos como o seu próprio pastor, Rob McCoy. E existe uma entrevista verdadeiramente fascinante que foi realizada por Sohrab Ahmari, que é um antigo neoconservador e também um ex-monarquista iraniano que frequentemente me atacava constantemente e agora é, sabe, essencialmente contra a guerra. Ele entrevistou o filho de Nikki Haley, que se está a posicionar como candidata dos neocons na direita cristã. Quando ela concorreu, eu infiltrei-me numa reunião secreta do Conselho dos Illuminati da direita cristã, o Conselho para a Política Nacional que ela liderou. O filho dela rejeitou a política dos neocons e da direita cristã, declarando que Israel não é aliado dos Inal-Ewa, mas sim um fardo para a segurança nacional dos Inal-Ewa, e que deveria haver uma rede de segurança social nos Inal-Ewa. No entanto, ele ainda se identifica como um tipo de nacionalista americano. Bem, existe uma rede de segurança social em Israel paga pelo contribuinte americano. Acredito que o nacionalismo cristão continua bastante presente nos Estados Unidos e mantém-se extremamente potente, mas será direcionado através de um movimento juvenil conservador que é significativamente mais nacionalista e centrado na América. Acho que o Partido Republicano, não sei como se vão adaptar, mas toda essa linha de pregadores, de Jerry Falwell, a Christian Broadcasting Network, até o Pastor Hagee, terá de ser posta de lado em algum momento. Última pergunta. O que aconteceu com Ron Dermer? O que é? Bem, ele aparentemente demitiu-se como o lado direito do cérebro de Netanyahu e estou a perguntar-me se tens alguma informação sobre se ele está desgostoso com o que se passa ou se quer voltar para o setor privado. Acho que ele é o tipo que nasceu em Miami ou em Nova Jersey, mas é tanto americano quanto israelita e tem sido o intermediário entre Netanyahu e a Casa Branca há anos. Sim, quero dizer, acho que esta não é a sua primeira saída. É novidade para mim que ele saiu. E tens razão, o pai dele foi presidente da Câmara de Miami Beach. Suponho que Dermer se sentiu isolado. A administração Trump, especialmente Witkoff e Kushner, viam-no como obstáculo ao acordo de cessar-fogo que tentavam assegurar. Dermer era quem sempre fazia Netanyahu mudar as regras em cada cessar-fogo. E como os Iwa não queriam usar influência ou, por exemplo, dizer tirem este homem daqui, Netanyahu conseguia continuar com o genocídio. E, por fim, conseguiram isolar completamente o Dermer. E agora os Igriwa têm esta base, de facto, na fronteira de Gaza, onde as tropas americanas estão a servir. Não sei se pode chamá-los de forças de paz, mas estão a monitorizar o progresso do cessar-fogo. E isso pode ter causado irritação em Dermer, e ele também pode estar bastante chateado com a sua falta de influência neste momento. Portanto, isto parece ser como outra guerra interna entre os judeus que fazem parte da administração Trump e os judeus que estão na administração Netanyahu.